em seus braços aquele pequeno menino, a Santa Rosa sua vida predestinou. Embora sendo apenas uma linda criança, ele traria ao mundo muito amor e esperança. Ele cresceu, estudou e trabalhou com muito amor de seus pais. Ele cuidou, formou sua família, seus filhos ele criou, e hoje representa o Consolador. Enquanto jovem foi exemplo de amor, compreensão e carinho, coragem e bondade. Seus cabelos brancos em tom azulado nos mostrava sua pureza e sua santidade. Nos orienta dirigindo nossa vida, nos ajudando a compreender esta doutrina, nos mostra o caminho, a verdade e a luz, assim como já ensinou Jesus. Nos mostra o caminho, a verdade e a luz, assim como já ensinou Jesus. Prezados e amados irmãos, mais uma vez lhes cumprimento, desejando a graça e a bênção da Santa Rosa com a paz do Senhor. Também cumprimento com a bênção do nosso santo querido irmão Aldo, nosso profeta, acompanhado da bênção de Jesus, da Virgem Maria e de Deus, o nosso Pai. E dizer também que de minha parte é um prazer e uma alegria estar nesta congregação. Por isso, com muita fé, reverência, solicito a todos que se coloquem em pé, aqueles que puderem, logicamente, para que nós possamos oficializar a nossa reunião. Sentido de oração. Glorioso e eterno Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez reunidos na Tua Santa Igreja Apostólica, para Te louvar, exaltar, adorar e venerar o Teu Santíssimo Nome, bem como também do Seu Divino Espírito Santo, mas também amar, venerar,
enaltecer o poder de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Espírito Consolador e do Santo Profeta, Irmão Aldo. E rogar a Ti, ó Santa Vó Rosa, querido Irmão Aldo, que nos fortaleça na fé, no ânimo e na coragem, para que nós possamos vencer as lutas de cada dia. E assim, Vó bendita, Tua bênção, Tua graça esteja conosco. Mas oro também, Vó, não só por nós, mas pelos humildes e bons de coração, por todo o Teu povo apostólico, onde quer que haja uma alma boa, de um coração bom, humilde, que a Senhora possa ajudá-la, abençoá-la, Vó, porque nós sabemos que a salvação é para todos, só depende de cada um de nós e das escolhas que nós fazemos. Por isso, Vó bendita, eu entrego essa reunião aos cuidados do Santo Profeta Irmão Aldo, que sempre tem estado conosco ao nosso lado. Querido Irmão Aldo, nós Te amamos de todo o nosso coração. Nos ajude, nos abençoe, fique conosco, Vó, nos ajude, nos abençoe. Também rogo pelos ouvintes da Hora Milagrosa, por aqueles que muitas vezes estão distantes, morando em outros continentes, em outros países, mas que acompanham as nossas reuniões, sejam elas online ou depois gravadas, mas estão conosco também, participando da mesma em pensamento. Outros assistem, outros presencialmente, que é tão importante. Daí, Vó bendita, eu entregar essa reunião em Suas santas mãos, nas mãos do Santo Profeta Irmão Aldo. Que tudo seja feito para a honra, louvor, glória e adoração de todo o poder celestial. Amém. Número 1.
Em março de 2024, a jovem Rafaela Nascimento Viana, de apenas 11 anos, sofreu um desmaio repentino. Após ser levada ao pronto de atendimento, os médicos identificaram uma abertura anormal em uma das paredes do coração, uma condição que poderia causar sérias complicações. Diante disso, Rafaela foi encaminhada para um delicado tratamento cirúrgico, que incluía a instalação de uma válvula cardíaca. Seus pais, o Sr. Ronaldo Rosa Viana e Senhora Regiane Nascimento Viana, permaneceram firmes em oração, confiando que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a amparariam naquele momento difícil. Alguns dias depois, durante uma reunião de Santa Comunhão na sede da Igreja Apostólica, Rafaela, cheia de fé e esperança, pediu a bênção do nosso Senhor Jesus e do poder celestial. Ela orou para ser curada e não precisar passar pela cirurgia. Naquela mesma noite, acordou de repente e, lembrando-se do Santo Irmão Aldo, recordou que havia pedido sua bênção para ser curado. Logo depois, voltou a dormir. Na manhã seguinte, acompanhada dos pais, foi à consulta com o especialista. Após analisar os exames, o médico declarou que tudo estava normal com o coração de Rafaela. A notícia surpreendeu a todos, o médico, os pais e a própria menina. Exames complementares confirmaram que não havia mais nenhuma anormalidade cardíaca. A mãe, senhora Regiane, compartilhou esse depoimento de fé em março de 2024, enviado do bairro São Mateus, na cidade de São Paulo. Ela encerra também em nome do esposo com as seguintes palavras: não temos palavras para agradecer a todo o poder celestial, a Deus Pai, a nosso Senhor Jesus, a bendita Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por esse milagre concedido à nossa filha Rafaela.
fazer a leitura da mensagem dessa semana contida neste boletim. A primeira mensagem: Jesus Nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo no governo da Igreja Apostólica. Deus, o Pai, só pode exercer pleno domínio sobre um povo por meio de um governo teocrático, ou seja, um governo em que o poder vem diretamente dele. A palavra teocracia vem do grego theo, Deus, mais kratos, poder. Isso significa que Deus governa o seu povo por meio de uma pessoa escolhida, dotada dos dons da profecia e da revelação, que transmite sua vontade e suas leis. Assim foi no passado, por meio dos santos profetas. Foi também através de seu próprio Filho Jesus, enviado à terra para ensinar, orientar e imprimir nos corações humildes e bondosos sua palavra, seus ensinamentos e suas regras morais. E nos tempos atuais, Deus voltou a reinar por meio de seu Filho amado, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Jesus confiou aos seus apóstolos a missão de guiar o povo de Deus, e eles nos deixaram ensinamentos preciosos sobre a vontade divina. No entanto, com o passar dos anos, tornou-se difícil para Jesus falar e orientar de forma plena e perfeita, pois não havia entre os fiéis alguém com dom de revelação e da profecia para conduzi-los. Mas Jesus prometeu que voltaria a falar ao seu povo por meio de um servo fiel e consagrado, um santo que ele chamou de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que aprenderia com ele e convenceria os fiéis sobre o pecado, a justiça e o juízo. Esse Consolador ensinaria o povo a fugir do erro e do pecado, santificaria os corações e imprimiria neles uma lei perfeita e justa, capaz de livrá-los da corrupção e dos maus costumes. Na Igreja Apostólica, essa promessa se cumpriu. Deus falou por meio de seus profetas, diz o Senhor: esta é a aliança que farei com meu povo. Depois daqueles dias, na mente deles imprimirei as minhas leis, e no coração os escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje Deus continua a governar seu povo por meio de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles, por meio do ministério da Santa Avó e do Santo Primaz, transmitiram à Igreja a vontade soberana de Deus. Fizeram tudo para que esta Igreja permanecesse fiel ao seu sagrado dever de obedecer, sempre fugindo do erro, do pecado e dos modos inconvenientes para os filhos de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, o autor da vida. Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa são as rainhas que governam este povo ao lado do Santo Irmão Aldo. Juntos, salvam, libertam, curam e ajudam os fiéis apostólicos a vencerem o pecado e todas as forças do mal, para que um dia tenham direito à vida eterna, onde não há sofrimento, nem tormento, nem lutas, nem noite, nem calor, nem maldade, mas apenas luz, vida e paz eterna. Por isso, o povo apostólico lutem para conservar essa riqueza espiritual que a Igreja possui, a presença desses santos de Deus à frente do nosso caminho. Que eles os guardem em todos os momentos da vida, para que sejam fiéis ao voto do batismo e obedientes em todo o viver à perfeita doutrina que moraliza e a disciplina que honra e edifica nosso ser. Assim Deus poderá reinar sobre nós para todos sempre. Amém.
A outra mensagem tem o título: A inveja, um sentimento que corrói a alma e afasta de Deus. Vivemos em um tempo em que os valores espirituais têm sido cada vez mais ignorados e muitos corações têm se deixado dominar por sentimentos que não vêm de Deus. Entre esses sentimentos, a inveja se destaca com um dos mais perigosos e destrutivos. Ela não apenas fere profundamente quem a sente, mas também causa danos reais àqueles que são alvo dela, especialmente quando não vigiam e não estão firmes na fé. Por isso, é essencial que compreendamos o que é a inveja à luz da palavra de Deus, para que possamos enfrentá-la com sabedoria, oração, fé e amor. A inveja é a tristeza ou incômodo que alguém sente ao ver outra pessoa feliz, bem-sucedida ou abençoada. É o desejo de possuir o que é do outro, seja bens materiais, talentos, relacionamentos ou reconhecimentos. Esse sentimento nasce da comparação constante e da insatisfação com aquilo que se tem. O invejoso não consegue se alegrar com as conquistas alheias e muitas vezes chega a odiar quem possui aquilo que ela cobiça. As Escrituras nos ensinam que a inveja é um pecado que contamina o coração e abre espaço para outros males e que ela gera frutos amargos. Em Provérbios, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. São Tiago: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. São Pedro: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Esses versículos revelam que a inveja não é apenas um sentimento isolado ou passageiro, mas uma porta aberta para muitos outros pecados. Maledicência, que consiste em falar mal ou difamar, quase sempre injustamente, a pessoa invejada, com o simples objetivo de destruir ou rebaixá-la. Competição vaidosa, que consiste em estar sempre se comparando com o outro e com isto iniciar uma competição constante, cujo objetivo é simplesmente estar por cima, custe o que custar. Descontentamento é uma insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, nos bens ou na casa dos outros, e é incapaz de se satisfazer com aquilo que tem. Rancor e até ódio, que são sentimentos intensos de raiva e aversão. Aversão ao amor, à verdadeira amizade, pois aquele que está afundado no pecado traz dentro de si a inveja da santidade e bondade dos outros. Esses frutos destroem relacionamentos, dividem famílias, enfraquecem comunidades e afastam o homem da presença de Deus. Geralmente, há duas consequências principais para a inveja. Para quem sente, o invejoso vive em constante tormento. Ele não encontra paz, pois está sempre olhando para o que o outro tem, sem reconhecer as bênçãos que Deus já lhe concedeu. Sua alma se torna amarga e seu espírito se distancia da luz divina. A inveja corrói por dentro como uma doença silenciosa que apodrece os ossos, como diz a Escritura. Para quem é alvo, a inveja pode se manifestar em palavras maldosas, difamações, olhares carregados de rancor e até em atitudes destrutivas. Comumente fala-se do olho mau ou do quebranto, que representam essa força negativa lançada contra alguém. Embora não devamos alimentar superstições, sabemos que a maldade pode sim afetar emocional e espiritualmente aqueles que não estão firmes na fé. A boa notícia é que a cura e libertação
para o coração invejoso. Deus é misericordioso e está sempre pronto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. O primeiro passo é reconhecer o pecado, confessá-lo diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo transforme o seu coração. São João afirmou: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Além disso, é preciso cultivar um coração grato. A gratidão é o antídoto da inveja. Quando aprendemos a valorizar o que temos, a reconhecer as bênçãos diárias e a confiar que Deus tem um plano único para cada um de nós, deixamos de olhar para o outro com cobiça e passamos a celebrar suas vitórias com amor. Para aqueles que se sentem afetados pela inveja alheia, a proteção está na fé, a oração, a comunhão e a confiança em Jesus Cristo são escudos contra todo o mal. Não precisamos temer o olho mau ou o quebranto, quando estamos firmados na rocha que é Jesus. Lembre-se desse salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aconselhamos a crer e confiar em Deus e em seu poder, em Jesus nosso Salvador, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Alto. Recomendamos que aceitem e pratiquem os fundamentos da fé desta Santa Igreja Apostólica, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que ainda guardam sentimentos ocultos em seu coração devem se arrepender desses pecados e confiar plenamente nos santos de Deus, entregando-se a eles com firmeza de coração. A Santa Vó Rosa e Jesus são a salvação de todos, pois são vida para o espírito do homem arrependido. Estando com esses santos e com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo em seus pensamentos e orações, teremos proteção e amparo. Não precisam temer os sentimentos maus dos invejosos, mas devem ser fiéis a tudo que esses santos nos ensinaram. Queridos irmãos, esta é uma mensagem de alerta, mas também de esperança. Se há em seu coração qualquer raiz de inveja, não ignore. Peça a Deus e aos nossos santos que arranquem esse sentimento e o substituam por amor, contentamento e generosidade. E se o irmão tem sido alvo da inveja, não se abale, permaneça firme na fé, confiando que Deus e seus santos são seu protetor e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Seja fiel. Que possamos ser uma igreja livre da inveja, cheio do Espírito Santo, onde cada irmão se alegra com a vitória do outro, que todos caminhemos juntos rumo à eternidade com Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos, para todos sempre. Amém. Então são duas mensagens, esse que eu acabei de ler, a inveja, um sentimento que corrói a alma e afasta de Deus, e a outra mensagem sobre o poder de nossos santos,
Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo no governo da Igreja Apostólica. Irmãos, se nós entendermos que Deus é o Ser Supremo e que dele vem todas as coisas, tudo que existe, tudo que há e tudo que contemplamos foi Ele quem fez. Mas Ele é tão perfeito, é tão justo, que Ele dá oportunidade a todos, a todos. Ele não tem distinção de ninguém. Mas Ele fez uma coisa: cada um de nós é diferente um do outro. Na impressão digital, na íris do olho, que já há reconhecimento pela íris também em determinados locais, para ter acesso naquele local, você coloca o olho, ele faz a leitura e você entra. Então é único, impressão digital, a íris do olho e também o reconhecimento facial, que é usado até no celular, para desbloquear a tela ou para fazer até uma inserção num aplicativo do governo, por exemplo, para identificar que realmente é a pessoa. Então veja a justiça de Deus. Então eu não sou igual ao irmão, nem minha irmã, todos nós somos diferentes. E isso é uma qualidade de Deus, construiu nós os cromossomos. A sequência cromossômica é diferente. Cada um de nós possuímos uma sequência de cromossomos diferente um do outro. Então, como eu já disse, a impressão digital, a íris do olho, o reconhecimento facial. Então, mas Deus deu uma coisa para todos nós, igual. O poder de ser feliz, mas ao mesmo tempo de cultivar sentimentos bons e também de optar por um coração ruim, mal, cheio de maus sentimentos. Porque isso aí é uma escolha, irmãos. Existe uma frase de desenvolvedores de humanos que dão curso que diz que a dor, ela é passageira, mas a felicidade é opcional. A felicidade está dentro de nós, irmãos. É um botãozinho que nós temos que ativar ele, ó. Tac. Pronto. Estou feliz. Mas para a pessoa ser feliz, a pessoa precisa o quê? Ser grata por tudo que tem. Ah, mas eu não tenho aquilo tanto que eu queria. Irmãos, o que nós precisamos entender? Que hoje, para nós vivermos, é preciso ter uma casinha, se possível, ter o alimento, ter saúde, o básico. Nós não precisamos mais que o básico. Jesus, quando viveu na terra, posso dizer que ele não tinha bens materiais. Segundo a Escritura, numa passagem, ele chamou algumas pessoas para irem à casa dele. Então ele possuía uma casa. Tanto que foi criado por São José e a Virgem Maria, e ele convivia numa casa, ele tinha a casa dele. Mas Jesus não possuiu na terra riquezas. E quem era Jesus? Quem é? O príncipe, o primogênito, que deixou toda a glória do Pai para viver na terra na forma de homem, passar por provações e cumprir um desejo do Pai, que era restaurar um povo, uma igreja. E dar a eles a doutrina e a disciplina do seu Pai. Então Jesus nunca quis aquilo que não era dele, ou uma coisa maior do que ele já tinha, porque ele e o Pai formam uma só pessoa. Não que sejam uma pessoa, mas na comunhão espiritual são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Forma a Trindade excelsa. E nós participamos da Trindade porque estamos em comunhão com eles. Então isso já é motivo de felicidade. O fato de nós estarmos numa igreja como essa é motivo de felicidade.
Irmãos, e quando nós temos um espírito alegre, feliz, contente, agradecido, buscando a paz, promover a paz, fazer o bem, fazer a caridade, essa alma só vai regar coisas boas, sentimentos bons, e não dará entrada a sentimentos maus. Não será uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa assim é uma pessoa humilde. Tem tanta gente arrogante nesse mundo, irmãos. Para que tanta arrogância? Querem ser melhor que o outro, e querem passar por cima dos outros. Para que isso? Para que tanta ganância? Querem ser donos do mundo, querem ser donos de tantas coisas. Para quê? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 24 horas, daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. Tudo isso aí fica, irmãos, é material. Mas o grande tesouro está onde? Nos céus. Esse é eterno. Então quem viveu aqui, apostólico ou não, que tenha alcançado a salvação, para serem salvos, Deus não viu nele se ele tinha dinheiro, se ele tinha propriedade ou não. Deus viu nele as qualidades espirituais, que é o principal, porque essa vida é passageira. Os irmãos cantam esse hino, vida passageira. E o que nós levamos na alma e no espírito são as obras. Irmãos, eu soube de relatos de pessoas humildes, que às vezes estavam na reunião quietinho, no cantinho, participava da reunião e tudo. A pessoa veio a falecer. Aí perguntaram para o irmão Aldo, se não me engano foi na época do irmão Aldo, sim. O irmão Aldo disse que ele tinha ganhado um grande galardão. Não tinha cargo, sentava na reunião, participava, ganhou um grande galardão. Eu soube de um outro caso, não tinha cargo na igreja também não, irmãos. E ele era um senhor muito bondoso, era uma pessoa, realmente uma pessoa exemplar. Deus Pai deu o galardão para ele de querubim, acompanha profetas. Você sabe que aquele que traiu a Deus era um querubim ungido. E ele recebeu o galardão de querubim. E segundo o irmão Aldo, faziam 3.000 anos que Deus não dava um galardão desse a uma pessoa. Essa pessoa morava no sul do país. Então são fatos, são relatos. É isso que é importante, irmãos, a eternidade, a felicidade com Deus. Não é o meu carro bom, ou a minha casa chique, não é isso. Por isso que está na doutrina, é mais fácil um carneiro ou um novilho passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Mas isso, veja bem o sentido da palavra. Isso quer dizer do mérito, porque tem pessoas que têm as coisas, mas ela é humilde, ela não é soberba, ela agradece o que tem. Salomão foi muito rico, teve muitas riquezas, Davi foi o rei, e nem por isso deixaram de ser o que eles eram. Não se envaideceram, não se orgulharam, mas se manteram fiéis. Sabe qual é o cargo de Davi no céu? Rei Davi? Regente geral do coro angelical, de todos os coros, ele é o regente. Irmão Aldo, que nos revelou isso. Então veja que não é o material, é o espiritual, irmãos, é que manda, é que voga. Sentimentos maus, para lá. Coisas boas, vamos alimentar coisas boas. Vamos revidar sem ficar com raiva do outro, sem desejar o mal, mas
rogando e pedindo que Deus tenha misericórdia daquela alma, que ela venha se arrepender daquilo e veja o mundo de forma diferente, para estar com Deus, para estar com nossos santos. Por isso que Jesus e o Pai formaram a Santa Voz, para nos dar o verdadeiro entendimento, a verdadeira doutrina, a verdadeira disciplina, para que com isso formasse um povo santificado e consagrado. Por isso que Deus formou seus profetas, enviou Jesus, que formou seus discípulos, seus apóstolos, que pregou uma doutrina, que ensinou uma disciplina, porque no céu há muita disciplina, irmãos. Quem acha que no céu não tem disciplina, tem muita. A Santa Avó Rosa disse quando ainda estava no corpo: se vocês conhecessem a disciplina do céu, vocês iam ser mais fiéis do que são. Vocês iam obedecer muito mais, por saber como que é lá. Então é uma coisa que o nosso pensamento não alcança. A beleza, a glória, a alegria. Irmãos, e logicamente o outro lado é o oposto. Uma luz que nunca se apaga, que sai do trono de Deus, que o Espírito Santo distribui no seu reino. E cada um tem função. Então veja como essa vida é passageira, que tudo que é material se vai. Às vezes a pessoa tem tanto, não sabe nem o que faz com aquilo ali. Mas vai ter uma doença, às vezes, que vai levar ao óbito. E aí, como é que fica a riqueza dessa pessoa? Fica aí para os herdeiros brigarem por herança, por tanta coisa, divide famílias. Então nem sempre o dinheiro é bom, nem sempre. Ele é bom, ajuda, lógico. Comprar as coisas, ter uma vida estável é bom. Mas dizer que isso é imprescindível, que tem que ter muito para viver, não. Nós temos que ter o básico. Se tem um pouquinho a mais do básico, agradeça. Vó, irmão Aldo, obrigado pelo que o senhor, a senhora tem me dado. Que alegria. E quando vê o irmão prosperando, vó, que maravilha. Olha como a senhora está operando esse poder dentro da igreja, dando bênçãos a todos que merecem a sua graça, a sua bênção. E para o apostólico não falta nada. Só o fato de não faltar nada para o apostólico já é um motivo de alegria. Eu tenho tudo. Vamos dizer assim, tem um hino que diz: quem tem avó tem tudo. Quem não tem avó não tem nada. O que quer dizer, irmãos? Que com a graça dela, a bênção dela, do santo profeta irmão Aldo, nós teremos tudo o que eles desejarem nos dar. Porque se nós pedimos com humildade e fé, vó, eu queria, pode ter um sonho normal. Eu queria melhorar meu carro, vó, sabe, meu carrinho está muito velho. A senhora me ajuda, né? Dá uma melhoradinha, está dando muita oficina, né? Não sai do mecânico. Já fica lá direto, eu só pego para dar uma volta e deixo lá. A senhora me ajuda. O vó ajuda. Com o tempo passa, surge Irmãos, o poder dela é tão grande que tem coisa que acontece que é inexplicável, não dá para explicar humanamente falando. Como que acontece as coisas assim, quando você percebe, fala, mas que coisa. Então, são bênçãos, irmãos. O que tem a avó para dar para nós, o irmão Aldo, não tem palavras para dizer. Se ela quiser que o apostólico seja rico, ela deixa. Mas só que o que ela vê? Ela vê essa pessoa não vai se perder, não vai se ensoberbecer, não vai querer mais do que ela já deu. Porque tem gente que não se contenta, às vezes tem o básico, tem uma vida tranquila, mas quer mais. É isso, nós não precisamos de muitos, nós precisamos, sabe do quê? Da graça deles, precisamos da bênção deles,
E eles nunca deixaram um apostólico fiel passar em necessidade, irmãos. Na mesa do apostólico nunca faltou nada. E está escrito: eu nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. O apóstolo diz isso, faz referência. E o apostólico também, eu nunca vi o apostólico passar necessidade, irmãos. A não ser um caso trágico, uma doença, que necessita de um valor alto, a igreja autoriza uma campanha para ajudar aquele irmão, está tudo certo. Mas não nos falta nada. Isso é motivo de alegria, cumprir uma missão nessa igreja, um ministério. Quando eu fico sem pregar, irmãos, mas é ruim. Meu Deus. Eu quero subir no púlpito, eu quero ajudar a igreja. É ruim demais. A gente aguenta firme lá, não vê escala. Fazer o quê? Tem que esperar. Vai para aqui, vai para colar, e aí? Não, eu vou esperar, eu falo com a avó, com o irmão Aldo em oração. Vó. Irmão Aldo, me ajuda. Nós temos que ter o hábito, irmãos, eu estou falando por mim, mas nós temos que ter o hábito de falar com eles. Não que a gente vai ser fanático, aí eu falei com o irmão Aldo, eu falei com a avó, eu vi ele. Não, em oração. Vó, está se passando isso na minha vida. Irmão Aldo, está assim, sabe? Me ajuda. Irmão, já vi relatos de colegas falando. Irmãos, muitas vezes eu não chego lá em São Paulo para falar alguma coisa. Eu oro. De repente vem um telefonema, vem alguma coisa e me fala do assunto que eu havia pedido. E eu fiz isso também esses tempos atrás. Agora comecei quinzenal de novo. Estava demorando meses sem pregar, uma vez por mês. E eu fiz isso. Orei, vó, ficava me rebatendo, não, mas eu vou, uma hora eu vou achar um tempinho, eu vou orar para a avó e falar com ela, com o irmão, para me ajudar, eu quero ajudar. Aí me alinhei. Não, nós vamos se alinhar e eu vou mandar para você a escala quinzenal, porque eu tenho alguns probleminhas lá em casa e precisa da minha presença, auxiliar meus pais, e eu estava difícil de eu sair. Então, agora alinhou. E a primeira escala que veio pronta, sem eu ligar para combinar, foi essa. Eu falei, amém, né? Duartina e depois a outra, pertinho de casa lá, Guararapes. Então, eu estou feliz. Por agora, eu poder ajudar e distribuir o meu tempo. Não só dedicar a minha família, mas dedicar também o tempo para a igreja. Isso é importante. Eu não vou pensar lá se vai faltar alguma coisa, não, eu vou ajudar, eu quero ajudar, e vou ajudar. Não dá para viajar todo final de semana, viajo cada 15 dias, está ótimo. Uma semana com a família, outra semana viajando, e cumprindo minhas tarefas, fazendo meus deveres de cursos que eu faço, e assim a gente vai levando a vida, irmãos. Porque a felicidade é opcional. Quando eu quero ser feliz, eu sorrio, eu não fico vendo coisas ruins que vão acontecer, eu não me preocupo com o tempo, eu não me preocupo com o que vai ser, mas eu vivo o momento. Nós só temos esse. Qual é o momento nosso agora? É esse, nós estamos aqui agora. Sairemos daqui depois que tudo terminar, alguns até de tardezinha, mas é agora, esse momento somos nós, agora, o agora. Então nós temos que viver o presente. Por isso, que Deus Pai, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, no governo da Igreja Apostólica, nos deu essa grande oportunidade de sermos pessoas boas, cheias de bons sentimentos, de boas qualidades, de virtudes, para que nós possamos vencer nas lutas da vida. Ainda eu estava comentando com a irmã no café da manhã agora ali,
que certa vez o bispo disse que quando as autoridades não estivessem se entendendo mais, que o fim estaria próximo. Rumores de guerra sempre teve, mas agora intensificou mais. Nós estamos vendo os conflitos aumentarem, a tensão aumentar. Conflitos internos, então, no país nem se fala. Em todos os setores. A diferença é que se havia terremoto no passado, hoje tem, catástrofe teve, tem, é que nós estamos nos tempos do fim, porque o Consolador já veio, o profeta e o pastor que Jesus se referiu já veio. Então são tempos do fim, tempos da regeneração e da aplicação do juízo divino. Por isso que Deus Pai precisou enviar o Consolador no tempo próprio, que é este, onde tudo se consumará. Não sabemos quanto tempo vai levar, mas se próprio saudoso bispo disse que estaria próximo, Jesus não disse que aquele dia seria um dia onde ninguém esperaria ou chegaria como um ladrão, que ninguém sabe. Mas precisam acontecer alguns fatos. A vida de um líder, que vão achar que é o salvador da pátria, né? Também chamado de anticristo. As catástrofes, as pestes, terremotos, a perseguição religiosa que já existe. Falando em perseguição religiosa, irmãos, vai intensificar. Nós já estamos percebendo isso. Cristãos sendo mortos, só porque adora Cristo. E uns tempos atrás, alguns meses atrás, eu vi um relato de um coreano, de um chinês. Ele deu um depoimento. Que eles jogavam, parece que na Coreia do Sul, Coreia do Norte, eles jogavam os cristãos numa vala, com a família toda, pai, mãe, filhos, e falavam: se você negar a Jesus, você sai daí, se você não negar, nós vamos enterrá-lo. E as crianças agarravam o pai, a mãe, e o coreano ou o chinês, chorando e contando o relato. Se pesquisarem, dá um Google lá, os 10 países que mais perseguem o cristianismo. Existe a perseguição religiosa, mas ela vai se intensificar ainda mais. Mas não é para nós termos medo. Porque na época do passado, quando pessoas morriam naqueles campos lá, certa vez o apóstolo São Paulo disse a eles: será só por alguns momentos, mas depois. Então aquele sofrimento ia ser passageiro, que era o término da vida física, porque ele soltava os animais ferozes para devorar os cristãos. E fora outras formas, como a crucificação, o açoite, jogar um apóstolo dentro de um balde fervendo de óleo, crucificá-los de cabeça para baixo, decapitar, como foi decapitado o profeta São João Batista, só porque ele fez uma revelação ao rei sobre a esposa dele, pediu a cabeça dele de presente. A esposa falou para a filha, que fazia 15 anos, que pedisse isso, e o rei não podia negar o pedido da filha de 15 anos, e ela pediu o que a mãe pediu. E ele, naquele momento, ele não queria fazer aquilo, mas era um pedido dela, pois foi entregue a cabeça de João Batista numa bandeja, decapitado. Então, irmãos, a vida terrena nossa chega ao final, mas a vida espiritual, as nossas riquezas espirituais, as nossas obras, ninguém tira. Igual o irmão Aldo disse quando a estimada missionária Odete estava já no final da vida do corpo. Ele disse: ela não perde nada do que ela fez. Tudo que ela fez está sendo considerado. A obra que ela realizou. Como foi a obra do bispo, como foi a obra do irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria,
de todos que cumpriram sua missão na terra. Por isso o governo de Deus é importante. Por isso que nós temos a Santa Avó Rosa, temos o Santo Profeta Irmão Aldo nessa igreja. Então, irmãos, cada dia, cada vez mais, se consagrem. Como diz Jesus na doutrina, aqueles que são santos se consagrem ainda mais, os que são corruptos, que se corrompam mais, porque essa é uma tendência. O apostólico, o consagrado, buscar mais consagração, mais aperfeiçoamento. E aquele que já está enterrado na lama do pecado vai se afundando ainda mais. Então, irmãos, nós não temos dúvida de que essa igreja é a igreja do Reino dos Céus, que a Santa Avó Rosa está aqui, o Irmão Aldo, e essa igreja foi formada para formar um povo, para formar o Consolador e enviar o seu pastor por excelência. Certa vez o Irmão Aldo disse: eu sou o pastor ao qual Jesus se referiu. O Irmão Aldo nunca foi de falar dele. Às vezes a pessoa ligava para pedir uma autorização de ofício, por exemplo. Às vezes o Irmão Aldo já tinha avisado a Efigênia: não, vai ligar aí, pode fazer. Fulano de tal lugar, assim, pode fazer. Já outros casos ele não dava resposta, às vezes ele dava depois. E o pessoal estava velando aquele corpo ali, e nada, e faz, não faz. Aí, às vezes vinha a ordem: pode fazer agora. O irmão Aldo estava lutando, irmãos, para salvar aquela alma. Muitas vezes a pessoa, nos seus últimos segundos de vida, esquece da voz do irmão Aldo. Não pode. Não se esqueçam deles nem um minuto, nem um segundo. Clamem. Fatos que aconteceram da pessoa estar no último momento da vida, tinha se afastado da igreja. O irmão Aldo certa vez disse: eu vou lutar por esse povo até o último segundo, para salvar todos. E a pessoa chegou a sair da igreja, partiu para um lado ruim da vida, e no último momento, naquele segundo final ali, quando ele ia ser executado, o irmão Aldo estava do lado dele, mas ele não lembrou do irmão Aldo. O irmão Aldo falou: eu estava lá, ele nem lembrou de mim nem da avó. Olha que coisa simples, irmão. Lembrar do irmão Aldo da Santa Avó. Sai de casa, ora. Vai trabalhar, ora. Tudo que se vai fazer, ora. Vó, vou pegar a estrada, me guia, me leve. É uma viagem tão tranquila, leve, né? Gostoso. A gente só fica mais tenso quando vem, porque tem a missão para cumprir. Não tem que cumprir a missão. Então você já vem... tem que chegar lá. Não pode dar nada errado para cumprir a missão. Então, coisas simples, irmãos. O modo espera de nós, tem esperança em todos. Uma vez ele disse para a irmã Efigênia, estava tendo uma festa, ela me contou. E ele assistia no vídeo o coral cantando, aquele povo, todos aqueles jovens. Aí ele disse assim: se eu conseguir manter esses jovens que aí estão desse jeito aí, até o final, tá bom. Trabalho do coral, um trabalho que une, um trabalho bonito, ministério nosso, nós cumprimos os diáconos, as diaconisas, dos músicos, dos regentes. Então tudo isso é muito belo, é muito bonito. Por isso que a Santa Avó Rosa veio, para nos dar o entendimento, para nos dar esse discernimento e para que nós não caíssemos em doutrinas erradas, em ensinamentos errados que levariam ou levam ao erro e à condenação. Porque se ouve por aí que, não, a pessoa fala que vai pecar, mas Deus perdoa porque eu sou comedor de arroz e feijão, né? Quantos já ouviram isso? Mas só que não é bem assim na doutrina. O apostólico se converte, ele aceita, ele começa a obedecer a disciplina, crê na doutrina, e ele se batiza. Então dali para trás morreu tudo, o que havia feito de errado. Vai valer dali para frente. E ele não pode errar, não deve errar. E se for errar, o irmão Aldo disse,
lembre-se de mim. Quando perceber o perigo, vigie, lembre-se de mim. Quer dizer, ele está pronto para ajudar e não deixar a pessoa consumar o erro. Irmãos, que ministério o irmão Aldo exerceu na terra? A prova que ele nos deu, meu Deus, quem não entendeu o ministério do irmão Aldo, não percebeu que o irmão Aldo é um profeta, e que ele é o supremo pastor, e que ele está conosco, está ao nosso lado, junto com a Virgem Maria, Santa Vó Rosa, Jesus. Mas nós enxergamos isso pela fé. Por isso que Deus Pai criou essa igreja, restaurou nesses tempos do fim. Então se preparem para serem felizes, abençoados, e creia, irmãos, com toda força, com toda certeza no governo desta igreja e nos santos que governam essa igreja até hoje. E irão governar. Eles que mandam na igreja. Porque a doutrina foi dada, a disciplina foi dada. O que nós temos que fazer é só manter o que o irmão Aldo deixou. Por isso que em dezembro de 2013 ele disse: a igreja está preparada para seguir em frente sozinha. Olha aí. Para quem entende, um ponto basta. Sozinha. Ele já estava querendo dizer sem a minha presença física. Ele sabia que ele ia durar um determinado tempo. Ele falou para um pastor que ele passou por uma cirurgia, colocou marca-passo. Se eu tiver mais uns 5 anos aí é muito. Aí o pastor começou a chorar. Não, irmão Aldo, nós precisamos do Senhor. Mas o irmão Aldo, alguns ele falou que ele ia. Mas está escrito no estatuto que se chegasse ao ponto, escrito pelo bispo, que todos os membros da direção faltassem, que a igreja se reuniria em assembleia e formaria uma nova direção, uma nova administração. E foi o que aconteceu. Então, o que tinha de revelação de doutrina foi dado. Na época de Jesus, a igreja dele durou pelo menos uns 300 anos, conforme ele criou, conforme ele designou. E depois, devido à mente humana, se afastaram de Deus e foram para a sabedoria humana, foi surgindo outras igrejas com os pensamentos de uma determinada pessoa, um líder. Então foi saindo dos princípios que Jesus deixou. Por isso que foi necessário restaurar a igreja, formar o Consolador e trazer nova todas as coisas. Porque o Consolador não só lembraria do que Jesus havia falado, mas faria obras maiores do que a dele. No capítulo 3, versos 21, está escrito no Apocalipse: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em São João 14, 15 e 16, também fala da promessa do Consolador, especialmente também no livro do Apocalipse, sobre o fim, o alerta às igrejas, sobre o Consolador, o Espírito vencedor. Todos esses fatos estão narrados. Aquela pedrinha que Jesus diz no livro do Apocalipse que ele daria ao santo vencedor. A Santa Vó Rosa recebeu essa pedrinha branca. Ele falou que daria uma pedrinha branca e ele deu para a avó. Tudo se cumpriu, irmãos, exatamente como era preciso e ela mereceu. Então não tenham dúvidas, irmãos, de que essa igreja é realmente do reino dos céus. Aqui o governo é teocrático, é o governo vindo de Deus, porque chegaria o tempo em que Deus retomaria todo o seu poder e daria galardão aos seus santos e profetas, santos apóstolos e santos profetas, e aqueles que receberam o galardão de servir. Porque ninguém entra no céu se não for santo. Então é preciso ser santo para entrar no céu.
Estou passando um pouquinho os minutos. Então nós precisamos buscar a santificação, a consagração e ser feliz com o que temos. E saber que essa igreja é do reino dos céus e que nos espera é a vitória, é a coroa de glória. Fazer como São Paulo disse: combati um bom combate, na minha carreira de fé venci. Agora entro no gozo do meu galardão, que me espera. E é isso. Irmãos, confie nessa santa de Deus, confie do irmão Aldo. Vigiem, alimente só coisas boas na alma, no coração e saiba que eles têm a solução de tudo. Tudo chega na hora certa. Ele não disse que nós não passaríamos por lutas e provações. Mas a luta e a provação é preciso para que o Filho de Deus prove que ele vence, que ele tem a capacidade de vencer, que ele precisa ter fé, ânimo e não se desanimar, ser resiliente. Resiliente é passar por momentos difíceis e não se entregar, e continuar a caminhada e não desistir. Isso é resiliência, que no desenvolvimento humano tanto eles falam. É a perseverança na fé e na esperança. Fé é crer naquilo que não se vê, que não se contempla, mas tem a certeza que aquilo é da forma que nós vemos, é da forma que nós cremos. Isso é fé. Crer naquilo que você não vê. E quem pode dar essa qualidade de convencimento é o Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria fazem com que a pessoa compreenda e entenda, se converta e creia. Irmãos, eu gostaria de falar mais aos irmãos, mas eu já ultrapassei alguns minutos da 1h30 e nós temos ainda mais uma apresentação. Mas não se desanimem com o que há de vir ainda. Confie. Nós passaremos por momentos difíceis ainda, mas a vitória é da Igreja Apostólica. Deus Pai já decretou isso, que essa igreja será a grande vencedora. Eu iria terminar, lembrei de outra coisa. O irmão Aldo uma vez reuniu pastores dentro da sala dele e disse: esta igreja irá vencer sim. Eu não sei se todos que estão aqui vão chegar até lá, até o final, mas nós iremos vencer sim. A salinha dele é pequena e ele chamou os pastores dentro da sala dele. Deu uma aula para eles ali. Então já está decretado no céu, não tem volta, irmãos. Decreto de Deus. Igreja Apostólica é a igreja vencedora, é a igreja que será arrebatada, junto com os bons e humildes que estão lá em descanso e aqueles que estão na terra ainda, que haverão de ter essa oportunidade de salvação. Irmãos, vamos ouvir a última apresentação pelo coral, o SC 173, Vaso Precioso. Durante 44 anos, o santo irmão Aldo representou pessoalmente o Espírito Consolador à Santa Vó Rosa. Porém, recordamos que, quando iniciou, em 1970, o seu ministério, sua humildade já era tão grande que ele preferiu que as pessoas não soubessem quem ele realmente era. Queria ele trabalhar discretamente, sem chamar a atenção. Nunca teve simpatia pelo poder, nem pelo estrelato. Assim, ele dirigia a igreja em completa discrição. Sem nunca ter subido ao púlpito, transmitia as ordens do céu à igreja através do bispo Eurico Matos Coutinho
e da missionária Odete. Somente eles dois sabiam que o irmão Aldo era o sucessor da Santa Avó Rosa e recebia suas ordens e seu comando da forma como um vaso recebe flores. O povo, ainda fragilizado em sua fé, pela perda física de sua rainha, buscando em quem pudesse se apoiar para melhor se confortar, questionava, inquieta e incessantemente, saber como as ordens da Santa Avó Rosa chegavam à direção da igreja. E para que a dúvida não brotasse nos corações, a Santa Avó Rosa ordenou ao Santo Irmão Aldo que esclarecesse a igreja quanto ao seu cargo e seu pesado encargo. Foi quando, em pregação de púlpito, se anunciou que as ordens da Santa Avó Rosa eram dadas através dele aos outros dois da direção, pois somente ele tinha o dom, restituindo ao povo de forma plena o conforto. Obediente à Santa Avó Rosa, o irmão Aldo aceitou ser representado à igreja. Porém, disse ele, não quero ser reverenciado, não quero meu nome em nada, nem tampouco cantado nos hinos. Mas esse acontecimento motivou a inspiração de um compositor apostólico, que dali a alguns dias escreveu na letra de um maravilhoso hino quem era o irmão Aldo, na intenção de homenageá-lo, dando a ele o devido reconhecimento por tudo que ele vinha fazendo pela igreja e como um tributo ao seu ministério. E por fidelidade ao pedido do irmão Aldo, seu nome foi omitido, utilizando para tanto a metáfora ou comparação de um vaso precioso, da forma como ele estava sendo utilizado, e a metáfora da flor para agregar o ministério dele ao ministério da Santa Avó Rosa. Suscitou, portanto, o lindo hino, exaltando o tão necessário ministério de sucessor do Consolador, que o santo profeta irmão Aldo, com toda a sua humildade, assumia, aceitando assim a nobre missão de dirigir o povo apostólico. E neste dia, louvamos e glorificamos-te com todo o nosso amor e gratidão, exaltando também o nome da Santa Avó Rosa, que em 31 de agosto de 1926, ao tomá-lo em seus braços, o consagrou, sabendo ela que serias o seu vaso precioso. Hino que será agora entoado pelo coral.
Irmãos, chegamos ao final de nossa reunião. Quero agradecer a presença de todos pela participação ontem, hoje, pelas apresentações dos nossos coralistas, músicos e regentes, pelo trabalho dos diáconos e diaconisas e por ter tido mais uma vez essa oportunidade de aqui estar, revendo os irmãos, me sinto abraçado pelos irmãos, pelo carinho, pelo acolhimento, pela atenção, pela amizade. E continue sempre assim, que a Santa Voz nos abençoe muito, dê muita prosperidade, muita paz, que é o que nós precisamos, é o que o mundo precisa, o mundo está precisando de paz. E é isso que a Santa Voz nos dá, é isso que nós precisamos buscar. Agradecer por essa oportunidade, agradecer que dessa vez, vamos ver se não demore tanto para voltar aqui, né? Espero que o que eu falei tenha ajudado em alguma coisa na sua vida, tenha estimulado, tenha animado a sua caminhada, a sua trajetória. Amanhã uma nova semana se inicia e vamos começar uma segunda bem firmes. Trabalhar firme, com fé, ânimo e sorrindo, que a alegria é fundamental em tudo que nós fazemos. Fazer alguma coisa com prazer, e se ganhar dinheiro é melhor ainda, né, irmãos? A pessoa, duas coisas boas: trabalha porque gosta e ainda ganha dinheiro. Tem gente que é assim, né? Isso é maravilhoso. E pedir a sua reverência para se colocar em pé, aqueles que puderam, para nós encerrarmos a nossa reunião. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai Celestial, querido e amado Senhor Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, querida e Santa Vó Rosa e Santo Profeta Irmão Aldo, sabemos que estão conosco, nos abençoaram, estão nos abençoando e já abençoaram muitos nesse país e até fora dele, porque logo mais teremos mais reuniões à tarde, no período da noite,
peço desde já que a senhora continue abençoando como abençoou-nos nessa reunião. Nos tem abençoado. E fortaleça a todos nós na fé, no ânimo e na coragem. Que momentos felizes a senhora tem nos proporcionado. O Senhor, Santo Profeta Irmão Aldo, nós agradecemos muito. Nos ajude a ser como o Senhor quer, a senhora quer, vó. Cheio de bons pensamentos, de coisas boas, de virtudes boas em nosso coração. Que o mal seja afastado, que o mau sentimento não prevaleça. E que ele seja afastado. E nós tenhamos bons sentimentos, bons pensamentos, e sejamos fiéis e firmes. Abençoa todos nós na saúde, nos problemas da vida, nos problemas emocionais, problemas de relacionamentos, problemas familiares, problema no trabalho. Que a tua bênção, a tua graça, vó, possa dar solução a todos. Logo mais estarão indo para suas casas, seus lares. Dê a eles um bom domingo. Seja muito abençoado, porque já participaram dessa reunião. E continuarão a ser abençoados, porque muitos vão assistir às nossas reuniões online. Vão receber mais entendimento e se preparar para uma nova semana que se inicia amanhã. Uns ficarão em suas casas, as mulheres principalmente, que têm responsabilidade no lar, cuidando dos seus filhinhos, dos afazeres domésticos, que elas sejam abençoadas e protegidas também, vó. Que elas façam tudo com amor. E também muitos que têm os seus compromissos com o trabalho, porque trabalham sob CLT ou sob regime público, que a senhora lhes dê também uma semana abençoada, cheia da tua graça, da tua proteção. E eles sejam muito felizes e abençoados nesse santo caminho. Mas rogo também pelos ouvintes da Hora Milagrosa, justifique os que não puderam vir. Continue abençoando os nossos irmãos na Europa, na África, nos Estados Unidos, no Japão, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, onde quer que haja uma alma sua, vó. Continue ajudando e abençoando. Mas me recordo e me lembro desses nomes que estão contidos nessa caixinha de oração. Nomes que pedem saúde e solução de problemas. Alguns com doenças graves. Que a senhora lhes dê o alento, o alívio das dores. Muitos são nossos amigos, nossos parentes, e aqui colocamos esses nomes com o desejo de que eles sejam ajudados. Ó bendita, tem misericórdia de nós e da humanidade e dessas pessoas que aqui estão. Esses nomes, que a senhora lhes dê o devida graça, que eu sei que a senhora dá a cada um conforme merecem, mas tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia da humanidade, vó. Por isso nós oramos pela paz mundial, pelos problemas que estão nesse mundo. Entrego todos aos seus cuidados, entrego todos esses irmãos aos seus cuidados, a tua igreja apostólica, os bons e humildes de coração. Nos dê uma excelente semana, um bom regresso aos nossos lares, às nossas casas, aqueles que irão tomar a pista, a estrada, que a tua bênção, vó, a tua graça esteja com eles. Por isso eu me despeço, irmãos. Mais uma vez, rogando a bênção da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, do Santo Profeta Irmão Aldo. Recebam a bênção também de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, acompanhado da bênção de Deus o nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito Santo. Tenham paz, alegria, saúde e felicidade nesse santo caminho. Tenham uma boa tarde, um bom domingo e uma excelente semana cheia da graça e da bênção desses santos gloriosos. A paz do Senhor. Amém. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por tudo, irmãos. Que a avó os acompanhe, os abençoe e dê muita prosperidade a todos nós. Amém.